A nossa saúde depende da alimentação que está ligada a fatores culturais arraigados, mas nós sempre podemos mudar. Aqui no Sem Censura estamos conversando com um grupo que acredita nisso, então vamos começar... Vamos passar a pergunta do dia? Você já tentou se livrar da carne? Era um pouco essa, né? Isso, exatamente essa. Mas antes, as pessoas estão querendo saber onde elas conseguem encontrar o chocolate que a Fernanda... Gente, Então, o chocolate saciante, hoje em dia, eu acho que ele deve ser prescrito, porque você pode colocar tanta coisa dentro do chocolate que você pode fazer uma prescrição individualizada e personalizada. Então, o mais correto é você procurar o profissional que prescreve esse tipo de produto, que tem o conhecimento, para ele fazer um chocolate personalizado. Porque o teu não é um produto industrializado que você compra aí na farmácia? Ele é feito por farmácia de manipulação e tem que ser uma farmácia credenciada por causa das regras do INPI, né, da patente. Que será que Brasil chocolate, inteiro né, vai... Você também adora chocolate, Camila? Eu não sou tão fã assim de chocolate. Eu fiz até uma... Mas ele é meio amargo, sem açúcar, sem lactose. Ele segue todas as regras. Ele é gostoso. Ele é vegano? Isso que eu ia perguntar agora, ele é vegano? Olha, Deve você ser, me não deixou tem na lá- dúvida. Não, eu imaginei você sair da farmácia com um chocolate desse em forma de coração. Mas assim, olha- Tipo, tô levando chocolate pra minha Ele namorada. é um chocolate minha funcional. Eu acho que... Você me deixa alguma pergunta que eu vou botar Olha aí, depois tá no aí. meu site. Legal. Porque eu tenho que ver a base toda dele. Legal. Amanhã ela tá com... Tá lá, tá. Amanda na Todos escola. queremos saber, todos queremos Vamos lá, saber. Camila, mais algum? Pelo Facebook, a Vânia Pedrosa diz que come 2 vezes por mês, não mais que isso. Ela pretende eliminar totalmente um dia. Então, como é que deve ser esse processo de eliminação de carne? Uma vez por todas, devagar? Bom, eu acho que ela tem que consultar uma nutricionista até para olhar toda a análise do exame de sangue dela, ver se ela tem indicação a fazer uma dieta restritiva, repentina. E se realmente ela tiver todo um exame que comporte isso, ela pode fazer uma restrição temporária, ver se ela se adapta e aí vai fazendo aos pouquinhos depois o que ela achar necessário. Mas sempre com orientação profissional, porque algumas pessoas ficam anêmicas abruptamente. Então, todo tipo de mudança de dieta sem orientação pode causar algum problema de saúde. Porque o nutricionista vai dizer, vamos trocar a carne pelo quê? Né? Para ela não ficar com nenhuma deficiência nutricional. Ok. É isso. Fernanda, qual era a lista de perguntas que era interessante que eu estava curiosa? E ficou no ar, né? A gente estava falando sobre ortorexia. E hoje em dia a gente tem uma lista de 7 perguntas que faz a pessoa se identificar como ortorético ou ortoréxico, ou seja, aquela pessoa compulsiva por alimentação saudável. A primeira pergunta, uma autoanálise a todos que estão assistindo. Todo mundo anotando. Todo mundo anotando. Você é uma pessoa que examina todos os detalhes que tem no rótulo do seu alimento? A Aline é. Sim, Não. com Sim. certeza. Não. Né? Eu não. Não tanto pela minha saúde também, mas mais para não financiar nada que eu não concorde. Tô Não, com tudo você, bem. Aline, tô com Você só se permite ingerir alimentos saudáveis? Né? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: você consegue comer uma refeição preparada por outra pessoa? Ou seja, você não está vendo o que ela está preparando e com que ingredientes ela está preparando? E Que como, engraçado, né? que Tem boa a questão da pergunta higiene, essa. né? Ô, louco. Você observa a maneira como as outras pessoas estão preparando a comida e isso gera assunto, você comenta, você critica, né? Então, isso você se sim. torna também um observador da alimentação alheia. Você pensa em conteúdo nutricional durante o seu dia? Então, tem gente que, quando começa o processo de dieta, pensa em dieta o dia inteiro e não admite sair da dieta. Então, até durante o processo de reeducação nutricional, a gente tem que trabalhar isso com o paciente, para ele não se tornar ortorético durante o tratamento de emagrecimento ou ganho de massa muscular. A sexta pergunta é: você se preocupa em comer coisas que não sejam tão boas para você? Você se importa, por exemplo, de comer uma batata frita? Sabendo que aquilo não é tão saudável? Não, Mas ela não liga porque batata frita... Eu peguei ela porque ela tá do meu lado, mas é uma pergunta que a Você gente... tinha que perguntar um sanduíche do McDonald's. Mas, por exemplo, tem gente que vai se importar se souber que contém margarina num determinado alimento. Ela se come. Então, se Eu você também. souber que aquela fritura foi feita com algum óleo que você desaprova, então já pensa no... E a sexta pergunta é se você perdeu muito peso recentemente, desde que começou a adotar uma alimentação saudável. Então, se você respondeu Onde assim é a essa maioria das seria? questões, provavelmente
provavelmente você tem ortorexia. Não, só tem 2 para quantos? É São quantas interessante, né, perguntas? Vera? 7 perguntas. São 7 perguntas. Então Que não sou. somos não, porque eu não, infelizmente porque eu tenho uma guerra interior que eu quero me tornar ovo-lacto vegetariano, mas ainda não consegui. Eu vivo indo e voltando. Mas são mais de 15 milhões de vegetarianos no Brasil. Mais de 8%, de repente, porque a última pesquisa foi de Cresceu 2012. É muita gente. Né? Que tá e que eu tentando achei ter uma bastante alimentação. interessante, que essa questão cultural que você falou logo no início, é que a capital brasileira com maior número de vegetarianos no Brasil é Fortaleza, que são as 14%. Sim. E o menor número, no caso, Porto Alegre. 6%. Que é cultural, historicamente explicado. Né? Porque o Nordeste sempre teve essa dificuldade de acesso à carne e já o Sul era o grande centro. Sempre do muita carne. Café da comércio de carne. manhã, antes do almoço, no almoço, que eu vou muito para o sul. É muita carne. É muita carne. Mas você falou muito de dieta alimentar no sentido de emagrecimento. Aqui não tem ninguém com problema de peso. Eu. Mas é porque geralmente algumas pessoas emagrecem quando adotam uma restrição alimentar. Sim, basta tirar pão, macarrão, É. feijão, tudo que tem A ão. primeira fase do você já vegetariano é emagrece horrores. emagrecimento. É emagrecimento. E você corta hambúrguer, pizza, comer na rua se torna muito difícil. Você corta a maioria dos biscoitos industrializados, manteiga. Então vamos lá. Então, Café da manhã, almoço e jantar. olha, atualmente é muito variado. Então, eu Não, como o de milhões de hoje. coisas. O de Não hoje. precisa. vamos lá. Hoje, o de Café hoje. da manhã, nesse calor, frutas. Frutas com alguma granola. Tem que sempre ler o rótulo, porque granola às vezes vai mel, né? Alguma granola caseira ou alguma confiável. Almoço, hoje foi uma porção de salada com tofu, também por causa desse calor, mas leguminosas, feijão, arroz. O feijão e arroz brasileiro com legumes é ideal. Melhor combinação. E de jantar ainda não sei. O lanche vai ser aqui bastante salgadinho, né? Tá bom, Pergunta tá para bonito, Inês, Inês. Vera. Meu café da manhã. Perdão. É porque eu pensei, ela falou em feijão, eu li grãos, tipo lentilha, feijão preto, feijão mulatinho, Feijão são vermelho. difíceis para se digerir crus, né? São. É isso mesmo? Eu como poucos. Ah, E raramente como feijão. Quando eu vou na casa da minha filha, que eu não tenho muita opção do que comer, eu vou e como feijão. Tem porque muito o feijão. enxofre. Primeiro que eu descobri que ele é um ótimo Rivotril, me acalma assim completamente. Eu tomo um feijão, se eu estiver ansiosa, estressada com alguma coisa, eu logo fico assim, acho tudo ótimo. E eu descobri essa propriedade do feijão para quem é completamente crudívoro, que não come nada nunca de leguminosa cozida. Mas você me perguntou sobre os grãos, essa as digestão, leguminosas de geral. modo geral. Aí você São muito evita. difíceis, porque você germina e elas têm um sabor muito ruim, e aí a gente volta para a soja. E o problema da soja crua é que ela, mesmo germinada, ela é muito ruim. É ruim, é um sabor cruel. E hoje você tem, a questão da soja e do missô, que são dois alimentos sagrados que vêm da soja, que são importantíssimos para vegetarianos, crudívoros e para quem come normalmente. Eles hoje são feitos de forma laboratorial. Então, se você compra uma soja, um molho de soja para comer qualquer coisa, não vou falar de sushi porque não é o nosso assunto, mas se você compra uma soja e não está escrito que ele é fermentado naturalmente, ele é uma coisa feita em 3 dias no laboratório. É E fermentada fervido. naturalmente leva 3 anos. Então, é uma outra coisa. Você não pode chamar de molho de soja. E você compra por exemplo, como molho de quando soja. você tem esses cuidados. A primeira pergunta dela é rótulo. Eu Pois leio é. tudo. Você Porque vê- se tiver númerozinhos e letrinhas, que eu não sei o que são, não são alimentos, eu não Tá. como. Mas tem uma Eu outra digo, questão. NN 3344, não sei lá o que é isso. Você sabe que é tudo químico, que é corante, que é isso, que é aquilo. E aí você... Eu acho que tem uma Vamos outra ao seu- questão antes do rótulo que a gente
Posso falar? Pode. Que a gente tem que pensar é o fator, é o quanto aquele alimento vai interferir na sua saúde. A gente, quando estava falando da soja, que eu falei, vamos fazer um parêntese, é porque a soja não é indicada, por exemplo, para pessoas que têm problemas de tireoide. Porque a soja é tireotóxica, ela pode agravar ainda mais um problema de tireoide. Então, quando eu vou analisar, fazer uma dieta para uma pessoa vegetariana, eu analiso todo o sistema... Um pouquinho de soja acaba com a tua tireoide. Já vai, porque ela não vai comer um pouquinho uma vez por semana. Mesmo ela fermentada? Mesmo fermentada. Ela vai comer todos os dias. Ela tem fitosterose, ela tem outras substâncias também que vão alterar toda a cascata hormonal. A soja também para meninos na fase da puberdade deve ser controlada e evitada. Então tem algumas indicações clínicas para você consumir ou não a soja. Eu acho que isso ainda vem antes do ler o rótulo. Ainda assim, numa questão de alimentação saudável. Tem que conhecer muito mais do que a gente pensa, né? Aí, por isso que eu falo, consultar... Meu café da manhã. Ok. Bom, hoje eu comi um pão, que é um pão entre aspas, porque na verdade é semente de girassol, linhaça, amêndoa, quinoa? Não. Deixa eu ver mais algum. Não, água e ervas. Uma papa. Ervas. Uma Aí papinha. isso vira um desidratadinho, que vira um pãozinho, como se fosse um pãozinho alemão. Biscoitinho? Não, aquele, você sabe o pão penico, aquele pão molinho, meio úmido, é o pão que eu uso. E hoje eu comi com queijo de macadâmia, que é maravilhoso. Eu amo queijo de macadâmia, é maravilhoso. Então, foi a parte sólida do meu café da manhã. Eu tomei também um suco de água de coco batida com uma folha de anis que eu recebi de presente e estou apaixonada, imagina. Tem gente que detesta anis, eu adoro anis, desde o tempo da bala de anis, que era um pneuzinho lá dos idos do início do século passado. Mais ou menos, um pouco menos. Um pouquinho menos. E tomei um fermentado, porque eu tomo kombucha, que é uma bebida que eu adoro, fermentada. E eu tomo todo dia de manhã. Eu começo com ela, na verdade. É a coisa que você compra. Tudo isso Não, tudo feito. Tudo eu não compro você nada. fez. Eu faço tudo. Olha só isso. Legal. Eu faço tudo. Eu não tenho nada comprado. É raríssimo. Bom, eu tenho comprado o azeite, o vinagre, aliás, nem todos os vinagres, porque alguns eu faço. Eu tenho um mel, que eu não produzo. Eu tenho coisas assim como um molho Café de soja. nem pensar, né? Vocês não gostam de café. Eu Eu não gosto, mas possível, em eu também relação não ao gosto muito veganismo não, não mas... tem nada a ver. É assim. vegetal. possível, é. Mas é uma cafeína danada. Eu, por exemplo, se eu tomar um gole de café de manhã, eu não durmo 3 dias. 3 dias. Eu fico... parece Eu que estou encantada com essa sua potência de ser sensível às coisas, porque se você diz que feijão é Rivotril, gente, eu vou adotar feijão Se lembra nem que seja vagamente. Ela me disse que a única coisa que ela está tá conseguindo segurando comer é feliz feijão. é o feijão puro. Eu disse, pois é, feijão puro para mim é Rivotril. Por quê? Porque tudo eu tô com muito Fico calma. Calma, nossa, pode... Muda tudo. Agora, alto nível de planejamento, né? Vamos lá, Ricardo. O conta pra meu mim. café da manhã foi rápido, porque eu acordei às 4 da manhã, né? Eu vim de Curitiba. E olha só, você é uma família inteira, né? Quer dizer, a você, família é a veg. mulher e os filhos. A família é veg. E aí eu comi uma torrada integral vegana, né? Com uma pasta O que é uma torrada integral É uma vegana? torrada normal, que não vai margarina, não vai nada que tá seja bom. de origem animal. É quase a minha, É uma torrada... né? Bom, só que é torrada. Exato, né? Com uma pasta de grão de bico, um suco. isso eu como. Não, vocês vão ver que ser vegano é muito mais fácil do que se imagina. Inclusive, eu queria só comentar algo sobre a pergunta da telespectadora, né? O almoço, aí eu tomei um suco, uma fruta, um abacaxi e vim correndo para cá. Peguei o avião e vim. Aí o Quer dizer, almoço, estão todos com fome. o almoço eu não sei nem dizer os nomes do que eu comi, porque eu fui num restaurante maravilhoso, vegano, uma delícia, só que eram pratos muito diferentes, assim, simples, tipo com banana, com abóbora e tal, mas eu não sei nem dizer o nome dos pratos, mas era uma delícia, com arroz também, um pouco de feijão, porque é a combinação ideal para proteínas e tudo mais, né? Então, basicamente isso. E cheguei aqui e tomei um copo d'água. Basicamente isso. Vocês bebem Sobre muita isso. água? Eu É bebo. normal. Eu Eu queria comentar sobre o que Bastante. a telespectadora perguntou em relação a é difícil, como eu faço e tudo mais. A Sociedade Vegetariana tem algumas campanhas e alguns programas. Um deles é o Desafio 21 Dias Sem Carne.
que a pessoa pode entrar nesse site, é exatamente isso, Desafio 21 Dias Sem Carne. E lá, diariamente, ela recebe informações, dicas, estímulo, para que ela possa vencer cada bacana passo. isso. É muito legal. Super. Aí. Além disso, eu quero até completar o que a desintoxicação. Fernanda comentou, porque muita gente fala assim, eu virei vegetariano e aí comecei a ter problema de saúde. Eu quero dizer que a gente tem uma população cheia de problemas de saúde, comendo carne, Isso tomando é muito leite. verdade. Isso é algo que Margarina, nós, como margarina, veganos, a Aline deve saber isso, a gente tem um pouco de... É mais ou menos assim, você fala, eu sou vegano, então parece que alguém coloca um contrato na sua mesa e fala, você não pode espirrar, você não pode tossir, você não pode ter nenhum tipo de deficiência. As outras pessoas podem ter pressão alta, pode ter colesterol alto, pode não ter pode comer diabetes, carne, pode tá? dar... Mas o vegano é crime, E não pode. é só você virar vegano que todo mundo se Não, importa com as suas proteínas. Aline, Não, você não deve é ser assim, assim. então, Ninguém ninguém se importa, perguntava, né, como ninguém vai perguntava como vai. impressionante. Se eu como McDonald's todo dia, ninguém liga. Se eu como Exato. sorvete todo dia, ninguém liga. Porque Eu virei se torna vegetariano. chato quando você tem Exatamente. restrição. E eu acho É, também eu que acho que é tem uma certa uma- afronta ao estilo de vida comum. A pessoa, como você fala, não como carne, mas eu como carne por quê? Por esses motivos. Quando você mostra os motivos, você está afrontando o hábito dela, então ela meio que vai Se te afrontar defender. de volta. E Mas geralmente ela também- pega na parte da É alimentação. muito- Aline, mas desculpa, mas é também às vezes as maneiras que as pessoas Apresentam. apresentam. Tem tantos veganos chatos e vegetariano, aquele Ayurveda, é tanto nome de comida que eu fico doida. E vem comer meu juízo, eu digo, não, vamos, que adianta eu não comer um animal e tratar mal as pessoas que estão do meu lado? Não, acaba Perfeito. aí. O meio ambiente, não ir atrás dos produtores, só comer embalagem. Minha filha, me faça-me um favor. É verdade. Então, eu falo assim, eu diminuí mesmo o consumo de carne mesmo, porque como eu viajo muito e vejo as produções, então me dá nervoso. Agora, eu não sou vegetariana, não sou vegana, eu sou Regina Cello, uma pessoa que come, adoro carne humana, que é maravilhosa também. Então, Vamos lá, seu café da manhã, então. Então foi, como é, meu Deus do céu, melancia, Feijão. kiwi, tudo de pouco, porque senão... Aí fui pra praia, caminhei, tomei uma água de coco, fui hoje em algum canto, aí eu vim, comi feijão e vim aqui. Olha só. E tá ótimo. Eu li no seu livro, não sei onde foi, era alguma coisa como empadinhas. E eu achei esquisitíssimo, empadinhas cruas. Sim. O que é uma empadinha no seu setor? Você deve ter lido sobre o croquete, né? Croquete e empadinha, Era um é isso croquete, aí. é. Não que eu goste tanto nem de croquete nem de empadinha, mas é porque são nomes vinculados, um à fritura e o outro à farinha. Eu Mas estava se você mostrando para ela o que é um croquete. de casca de inhame, é, você maravilhoso falou. no forno, maravilhoso. Tá aí. Ó, Não, mas você pode aprender a fazer, meu filho, comer. isso aqui é um croquete feito de girassol com uma casquinha que é beterraba com gergelim. E isso são maioneses feitas também por mim, com sabores diferentes. Cara, deve E são ser muito croquetes. Mas é cru Perfeito, ou cru. cru? Completamente cru, desidratadinho, só para ter uma crosta. Ai, que lindo. Que É legal. muito bonito. Tá vendo? Então você tem. Isso aqui é o que eu chamo de atender a memórias afetivas. bom. Isso, eu entendi. é Porque legal isso. a gente cresce com uma determinada alimentação e quando você muda, às vezes você deprime por saudade de alguma coisa que você comia A frequentemente. proposta dela é exatamente igual à minha, que Exato. acontece a mesma coisa quando É. você se torna vegano. Porque você está acostumado a comer milhares de Como é que eu coisas, vou de comer um repente você não croquete? come carne, como é que eu vou comer um croquete? E o Como é que eu vou croquete comer do uma alemão lá na coxinha? estrada de Petrópolis, que a Exatamente. família inteira parava para comer aquele Mas minha croquete. filha, tá, tá, tá. restaurante vai ter que Frito. se orientar para Jesus. Então, Vamos ter que se ó, orientar. mas a aqui, gente tem muita isso aqui é um opção, queijo né? de girassol. Tá aumentando, Lindo né? isso. Muito. É uma Tem uns maravilha, deliciosos ó. no Botafogo. Isso com vinho, hein? E pão, aquele seu pão. Deve ficar Uma muito delícia, bom. ó. Isso é um queijo de girassol. E a empada, eu adoro empada. Então, empadas são massinhas que você pode fazer com sementes das mais diversas. Você pode fazer com castanha de caju, você pode fazer com Amendoim. macadâmia, com Simplesmente você amêndoa, amendoim, passa, girassol. Faz uma no- massinha, põe num... Se transforma em informa, farinha e passa no... transforma em farinha, coloca um líquido qualquer ou um Uma óleo gordura qualquer, qualquer. De coco ou de azeite, enfim.
Eu nem coloco, eu coloco geralmente algum outro vegetal molhado para poder criar uma liga. Boto na forminha, arrumo igualzinho, empadinho e ponho um recheio. Adoro fazer de abóbora com um tempero assim bem de moqueca, sabe? Uma moqueca de abóbora. Aí você põe uns tomatinhos confitados no forno, quer dizer, confitado seria na gordura, né? Mas eu furo uns tomatinhos cerejas, ponho para desidratar e ele fica todo murchinho, bem suculento. Ô, minha linda, qual é aquele fogo que fala na mão que disseram que a gente esquenta a mão para não ir no fogo? Então, isso é uma cozinha sem fogão, é uma cozinha que não passa de 42 graus. Então, não uso fogão, porque o fogão é muito difícil, a não ser alguns fogões super especiais que você regula e consegue 42 graus. Acima de 42 graus, você começa a perder vitaminas, enzimas, transforma a comida demais, ela perde as texturas e, enfim, as cores. Tu já sabe que tu vai lá para Babilônia, né? Eu vou, né? Já tô adorando. Gente, olha só, vamos fazer mais um intervalo. A gente vai continuar falando dessa alimentação sadia, a hora do intervalo chegou. E a gente vai agora acompanhar notícia agora de Brasília, depois aí a gente volta. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.